Olá pessoal, continuando a parte de hidrocarboneto e nomenclatura, a gente vai estar falando hoje de nomenclatura de cadeia ramificada, ok? Então a nomenclatura de cadeia ramificada ela é constituída de duas partes. Você nomeia os radicais e a cadeia principal. O que é a cadeia principal? A cadeia principal é a cadeia que tem a maior quantidade de carbono, ok? E ela é uma cadeia linear. Por exemplo, nessa primeira aqui, ó, que é a cadeia principal. A cadeia principal é essa aqui, ó. Tá vendo? Nessa outra, aqui, ó, cadeia principal. Então, cerque a cadeia principal e tudo que ficar do lado de fora é ramificação. Tá vendo? Então, CH3 aqui é uma ramificação. Essa outra cadeia que ela tem duas ramificações, ok? Então, nomenclatura de cadeia ramificada é feita de duas partes. Nomenclatura da cadeia principal, que é aquela que contém maior quantidade de carbono, que contém as duplas e triplas ligações se elas existirem, ok? E o que ficar de fora da cadeia principal é o que a gente chama de ramificação, grupo substituinte, tudo bem? Então, aqui, como é que a gente faz a nomenclatura da cadeia principal? É sempre prefixo, afixo e sufixo. Prefixo indica o quê? Número de carbono. Afixo, infixo, indica a ligação. Se é ligação simples, duplas, triplas. E o sufixo identifica pra gente o tipo de composto orgânico. Então, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando só com hidrocarboneto. Então, o sufixo vai ser O, tá? A gente vê os outros sufixos, ok? O radical, ok? Aqui eu tô falando dos radicais alquil. Então, quando era CH4, era o metano, que era o alcano, tá? Os alquilos são os alcanos. Quando ele passou a ser radical, ele recebe terminação -il e passa a chamar de quê? Metil. Quando eu tenho dois carbonos, et, que são dois, -il, porque é um radical. Quando eu tenho três, prop, porque é três, -il, que é de radical, ok? Em geral, a gente usa -il ou -ila, ok? Na maioria das vezes, vocês vão estar usando -il. -ila a gente usa mais quando a gente está falando só do radical, ele separadamente, ou quando a gente está falando dos grupos, desses grupos quando eles estão no éster, ok? Então, a fórmula do radical aqui, ó, termina. Aqui exemplos, ó. Metil, etil, propil, butil. Tá? Então, ó, metil e etil, eles são super tranquilos. Tudo bem? Propil, butil, já começa a surgir um problema. Que problema é esse? Podem existir cadeias diferentes. E quando a cadeia da ramificação é diferente, o nome também vai ter que ser diferente, tá? Porque você tem que identificar que ramificação é essa. Então, eu tenho propil, que anteriormente era chamado de N-propil, esse N aqui, gente, é de normal, ok? E tem um isopropil. Por que iso? É de igual, porque a valência aqui, ó, tá no carbono do meio, tá? Por isso iso de igual, isopropil. Isso aqui, gente, muitas vezes você vê assim, ó, parece assim, esse radical, quando eu dizer na forma de traço, aqui liga na cadeia principal. Ok? Muitas vezes é desse jeito. E aqui, isso daqui seria a cadeia principal. Tudo bem? Butil. O butil, gente, ele já pode ter outros. Já varia mais. Propil, isopropil. Butil não. Butil. Isso aqui seria o N-butil, que é normal, tá? Mas só butil, que a gente tá usando atualmente. Pode ser sec-butil. Por que sec, gente? Porque a valência está no carbono secundário, ok? Se a valência tivesse aqui, também seria sec, tá?
Já nesse aqui abaixo, tá vendo que a valência tá aqui no carbono terciário? Então, é ters-butil. Ok? O que eu chamo de valência, gente? Onde que tá ligada a cadeia principal, ok? Então, aqui teria uma cadeia principal. Sec, por quê? Um carbono secundário que tá ligando a cadeia principal. Ters-butil, porque o carbono que tá ligado à cadeia principal é um carbono terciário. E isobutil. É aqui que o pessoal se confunde muito. Isobutil, gente, o iso, ele recebe esse nome de iso porque ele tem essa ponta aqui, ó. Tá vendo essa extremidade? Essa extremidade aqui não é igual a isso. Não é? Então, sempre que você vê essa extremidade, tem o iso. Então, iso porque tem essa extremidade aqui. Butil porque são quantos carbonos? São 4 carbonos. Ok? Tudo bem? E esse ters-butil aqui, gente, é muito comum você ver assim também, ó. E aqui é a valência, tá vendo? Isso é isso. E isso, isopropil é isso, ok? Tá vendo que são duas coisas diferentes? Ters-butil, porque esse carbono aqui é terciário. Isopropil, porque esse carbono aqui é o carbono no meio. Fica igual. Tudo bem? Dos dois lados. Tudo bem, tá aí? Radicais especiais. Aqui eu vou falar um pouquinho desses radicais, que são radicais especiais, ok? Por que esses radicais que eu tô falando que eles são especiais? Porque eles têm nomes específicos, gente. Por isso que eles são especiais. Quando a ramificação tem 2 carbonos e uma ligação dupla, ele é chamado de quê? Vinil. Aqui ele tá ligando na cadeia principal. Ok? Ah, Zilene, mas você não falou que quando tem ligação dupla tá na cadeia principal? Nem sempre, gente, porque pode ser uma substituição. E aí essa substituição tem uma dupla. Tá? E aí essa substituição que entra na dupla, ela não se torna a cadeia principal, porque a cadeia principal, obrigatoriamente, ela tem que conter o grupo funcional também. Ok? Se houver grupo funcional, tem que estar contido na cadeia principal. E aí, segundo a ordem de prioridade, isso aí acaba virando o radical, ok? Fenil, benzil. Gente, fenil são 2 aromáticos, tá? E muita gente acaba confundindo os dois. Por quê? Ambos têm um núcleo aromático, só que o fenil é apenas o anel ligado à cadeia principal. Já o benzil não. O benzil é ligado à cadeia principal por um CH2, tá vendo? Aí ele é ligado aqui na cadeia principal. Por exemplo, tem essa cadeia e aqui eu tenho fenil. Tudo bem? Aqui eu tenho fenil. Mas se eu tiver isso aqui, ó. Se eu tiver isso aqui, esse radical já é um benzil. Então, você consegue ver que... Vamos lá. Isso aqui é só pra vocês lembrarem, gente, quando vocês verem esse sec, terce, iso, ok? Esse N de normal, hoje em dia já é pouquíssimo utilizado. Raramente você vê, mas você pode encontrar em alguma atividade antiga, em algum livro antigo, tá? Só o propil. Quando você vê só o propil, você sabe que a cadeia é normal, ok? Sec significa o que mesmo? Significa que o radical ele se liga à cadeia principal aqui, ó. Um carbono secundário, ok? Terce significa que se liga à cadeia carbônica aqui, ó. Um carbono que é terciário. Faltou 2 ligações. Então, ele se liga na cadeia carbônica através de um carbono terciário. O iso de quê? De igual. Então, aqui eu tenho um isopropil. Sempre que você vê essa pontinha, eu falei com você que tem iso. Lembra? Aqui tem 4. Isobutil. Agora,
Atualmente a gente não separa não, tá, gente? Enfim, não existe, isso que a gente escreve tudo junto, tá? Hoje em dia é muito comum você ver escrito tudo junto, tá? Então, vocês esquecem esse tracinho aí, tá? Ah, e se eu tiver um isopentil? Como é que é um isopentil? O isopentil, gente, é só você colocar aqui no CH2, ó. Aí liga aqui, ó. Aí aqui você teria o quê? Um isopentil. Eu tenho um isopentil por quê? Porque na extremidade eu tenho uma estrutura iso, tá? Na extremidade aqui eu tenho uma estrutura iso e o radical tem 5 carbonos. Tudo bem? Então, esse iso, terço e sec, não se esqueça, vocês têm que lembrar, tá? E isso aí faz parte do nome, tá? Por exemplo, quando eu uso prefixo multiplicativo, di, tri, tetra, penta, ele não faz parte do nome, tá? Então, ele não entra na ordem alfabética. Agora, quando eu uso... Vamos aos exemplos? Primeiro exemplo, essa cadeia aí, ó. Cadeia principal tem 5 carbonos. Ficou esse CH3 aqui. Preciso, gente, identificar a posição. Ok? Só que quando eu vou indicar a posição, na hora que eu coloquei essa nomenclatura, essa numeração tá no carbono 4. Pode ser no carbono 4? Não. A ordem é sempre menores números. Então, você vai sempre começar a numerar da extremidade mais próxima da ramificação. Ok? Então, se é um radical metil, ele vai se chamar como? 2-metil. Cadeia principal tem 5 carbonos, então 2-metil pentano. Ok? Então, não esqueça, sempre escolha menores números. Se você não vê de cara, numera nos dois sentidos, igual eu acabei de fazer. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Que é a mesma coisa, gente. Cadeia principal é essa que tá em azul. Então, vamos numerar nos dois sentidos. Primeiro sentido, segundo sentido. Tá vendo que o radical que tá aqui, ó, 4, 3. Qual que é o menor número? 3. Ok? Então, ele vai se chamar como? 3-metil hexano, hex, porque tem 6 carbonos. Ligações simples, an, terminação O. Gente, essas duas formas de escrever aqui são muito comuns, tá? Quando você escreve H, você tem que colocar o hífen. Sem o H, você escreve tudo junto. As duas formas estão corretas, tudo bem? Mais um exemplo. Nessa cadeia aqui eu tenho uma ramificação. E além da ramificação tem o quê? Uma insaturação. Ordem de prioridade. Começar da extremidade mais próxima da insaturação. Ok? Então, essa nomenclatura... Essa numeração tá correta? Não. Qual a ordem? Começar da extremidade mais próxima. Então, o correto vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Não tá no... Então, se tá no carbono 3, vai ser o quê? 3-metil, 5 carbonos, cadeia principal, pente. Não tá no carbono uma dupla? En. Preciso colocar 1, gente. Só se você quiser, ok? Quando tá no carbono 1, você pode omitir. Você pode escrever 3-metil penteno, 3-metil pente 1-eno, ok? Então, qual que é a ordem de prioridade na hora que você vai escrever o nome? Na hora que você vai numerar, desculpa. Grupo funcional, extremidade mais próxima do grupo funcional. Não tem grupo funcional, ordem mais próxima da insaturação. Não tem saturação, extremidade mais próxima de quem? Do radical, ok? Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho uma tripla. Tá vendo que o CH3, se eu começar da esquerda, 1, 2, não tá no carbono 2, mas é daqui que eu começo, não, a extremidade mais próxima da tripla. Então, vai ser o quê? 1, 2, então, tripla no carbono 2 e ramificação no carbono 5. Um carbono tem esse radical, então vai ser o quê? Pô, gente, eu escrevi aqui errado. 3. Risca 3 aqui. Vai ser quanto? Vai ser 5. 5-metil, hex, 3-ino. Ou você pode escrever junto também, tá? Aqui, ó. Aqui não, aqui, ó. Tirar o H.
Então, vai ser o quê? 5 metil X 2 ino. Sempre o número que você coloca onde começa, tá? A ligação e não onde termina. Então, é 2 ino. Próxima cadeia, gente. Próxima cadeia, você pode escolher 3 cadeias possíveis. Você teria uma cadeia que é assim, ok? Você teria uma cadeia que começaria aqui e viria pra cá. E você teria uma cadeia que começa aqui e vai pra cá. Qualquer uma das 3, se você contar, vai te dar o mesmo número de carbonos, tá? Então, quando te dá o mesmo número de carbonos, é mais fácil sempre escolher a linear. Então, escolhe a linear. É mais fácil para você numerar. Aí, de que extremidade que eu começo a numerar, gente? Ó, se eu começar a indicar 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que a ramificação começa no 2? Vou colocar aqui a outra, mas nem precisava, ó. Aqui seria 3, 4. Lembra da ordem dos menores números? Então, menores números 2, 3. Se for na de azul aqui, 3, 4, ok? Então, a gente fica com a de vermelho, ok? Como é que vai ser o nome, gente? Tá vendo que o radical metil aparece 3 vezes? Eu tenho um radical metil aqui. Tem um radical metil aqui. Tem um radical metil aqui. Então, como ele aparece 3 vezes, você usa o prefixo multiplicativo do mesmo jeito. Indica a posição, que vai ser 2, 2, 3, trimetil, porque... Vamos para mais? Essa cadeia, a cadeia principal é a linear, tá? Já tá circuladinho para vocês em azul. Que extremidade que eu começo a numerar? Mais próximo da dupla. Então, essa aqui em azul que a gente vai seguir, ok? Então, como é que vai ser o nome dele? Eu tenho 2 ramificações no carbono 3 e no carbono 4. Então, vai ser 3, 4, dimetil. 5 carbonos, pente. Tem uma dupla em terminação O. Você pode escrever colocando um 1 aqui no meio, ou você pode omitir um 1. Porque qualquer pessoa que vê esse nome, ele sabe que a dupla vai estar no carbono 1 quando não aparece o número, ok? Mais um exemplo. Mesmo raciocínio. Começar a numerar a extremidade mais próxima da tripla. Então, é de azulzinho aqui, ó. Como é que vai ser o nome dele? 4, 5 dimetil, 6 carbonos, X. Tripla que começa no 2 e no in de tripla. 4, 5 dimetil. 4, 5 é a posição. Di, porque são 2 radicais. Metil, porque o radical só tem um carbono. X, porque a cadeia principal tem 6 carbonos. 2, porque em saturação começa no carbono 2. In, porque em saturação é uma tripla. E ó, porque é o hidrocarboneto, ok? Próximo. Gente, esse aqui. Qual a cadeia principal? Tentei. Vai ser linear? Aqui, ó. Se for esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começar esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma cadeia maior do que ela? Não. Então, essa é a cadeia principal. A cadeia principal deve conter a maior quantidade de carbono, tá? Se tiver em saturação tá dentro. Se tiver grupo sinal tem que estar dentro da cadeia principal, ok? Aí, o que ficou do lado de fora é a ramificação. Aí, como eu só tenho ramificação, eu começo a numerar da extremidade mais próxima. Qual das duas? Ó, não coloquei. Qual das duas? Aqui, ó. Começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Outra ramificação. Tá? Então, aqui, gente, eu tenho uma ramificação com carbono. E eu tenho uma ramificação com 2 carbonos. Com um carbono, eu tenho metil. Com 2 carbonos, eu tenho etil. Como é que eu escrevo o nome do composto? Quem vem primeiro? Ordem alfabética. Ok? Sempre ordem alfabética. Então, eu vou começar metil, etil. Quem vem primeiro? Etil.
Então, o nome dele vai ser o quê? 5-etil, 3-metil, octano. Óxido que tem 8 carbonos, ligações simples e O com hidrocarboneto, ok? Mais um exemplo. Esse aqui, qualquer sentido que você numerar vai dar o mesmo, tá? Então, isso acontece muitas vezes, tá, gente? Então, aqui vai ser o quê? 2,3 de metil, butano, ok? Aqui, vamos nos exemplos. Primeiro exemplo, cadeia principal, 7 carbonos. Aí, no carbono 2, 4 e 5, tem radicais metil, não tem? Não tem 3? Então, vai ser o quê? 2, 4, 5. 2, 4, 5, trimetil, temos 5, tá? 2, 4, 5, trimetil, heptano. Ok? Posso escrever junto também, tá? Aí você tiraria isso aqui. Cadeia principal, 7 carbonos. Tenho uma tripla, não tenho? Então, é essa ordem mesmo que eu começo a numerar. Então, no carbono 3, eu tenho um radical com 2 carbonos. No carbono 5, eu tenho um radical com 1 carbono. Então, sempre a gente começar da extremidade mais próxima da insaturação, ok? Então, tem um radical metil, etil, quem vem primeiro? Etil, 3-etil, 5-metil, heptium, ino. Posso escrever o ino tudo junto ou coloca a posição, ok? O 1 pode ser omitido, não esqueçam disso. Próximo exemplo. E aí, tem 2 triplas. Gente, qualquer um dos dois lados que você começar aí, você pode testar, tá? Dá no mesmo o radical. Ó. Se eu começar de cá. A gente começar de cá. 1, 2, 3, 4. Viu que dá no mesmo? Então, 4-etil, 7 carbonos, hept, tenho 2 triplas, ok? Tenho 2 triplas, então eu tenho que colocar o prefixo multiplicativo de, como é tripla, in, terminação O, 4-etil, heptium, 6-ino, ok? Próximo aí. Próximo, qual é a cadeia principal, gente? Tem 2 cadeias possíveis, tá? Essa aqui. Ou essa aqui. Tudo bem? 7 carbonos das 2 cadeias. Começa a numerar a extremidade mais próxima da ramificação. Então, como é que vai ser o nome dele? 3-etil, heptano, ok? Próximo, qual a extremidade que eu começo a numerar? Extremidade mais próxima da dupla, que é em saturação. Então, eu tenho aqui dupla. Quais os radicais que a gente tá tendo aqui? Tenho um radical etil aqui, um metil, metil. Como é que vai ser o nome dele? 3,5 dietil, 7, acrescentei 7 metil, non 2N, tá? Então, 3,5 dietil, 7 metil. Gente, hidrocarbonetos de cadeia mista, ok? Quando o composto for fechado, lembre-se que na cadeia principal você tem que colocar a palavra ciclo. A gente já falou disso, tá? Então, quando é fechado, ciclo. Quando é anel benzênico, cadeia principal, benzeno, você coloca benzeno. E aí, você coloca o radical. Nesse caso aqui, esse radical tem um carbono, metil. Metilbenzeno, que é o famoso tolueno, ok? Aqui tem 2 metil, indica a posição, 3 de metilbenzeno. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, tá? Gente, quando você vai numerar, você escolhe a ordem alfabética. Escolhe a ordem alfabética. E 1, 2, 3, 4, metilbenzeno. Segue as regras, ok? Existem os prefixos que a gente usa para compostos aromáticos, que é o orto para a posição 1 e 2, meta para a posição 1 e 3 e para 1 e 4, ok? Mas você pode usar também a numeração. Eu acho mais fácil a numeração do que lembrar mais alguma coisa, né?
Mas você tem que saber que existe, que muitas vezes você vai ver esses prefixos. Aqui as regras gerais, que eu já acabei de falar com vocês. Não esqueçam das regras, dá uma paradinha aí, dá uma olhadinha. E vamos para mais alguns exemplos, ok? Então agora, vamos a exemplos, ok? De cadeia fechada. Gente, aqui eu tenho duas ramificações, ok? Eu tenho uma ramificação que tem um carbono. E eu tenho outra ramificação que tem 3. Como é que chama essa ramificação aqui mesmo? Isopropil. Então, eu tenho um isopropil e um metil. Ok? Então, onde eu começo a numerar? Gente, comece a numerar com base na ordem alfabética. Quando isso acontecer, quando não tiver saturação, grupo funcional, e você precisa definir de onde você começa, você vai começar seguindo a ordem alfabética, ok? Então, metil, iso. Quem vem primeiro? Iso. Então, você começa da onde? Daqui, ó. Ok? Então, se tiver uma ou mais ramificações, comece por aquela que apresenta maior número de ramificações. Ou pela ramificação que esteja em ordem alfabética. Ok? Não esqueçam disso. Então, vai ser 1 isopropil, 2 metil. Como é fechado, ciclo, faz parte do nome, porque o composto é fechado. Pente 5 carbonos, AN, ligações simples, O de hidrocarboneto, ok? Próximo. Aqui eu tenho uma dupla, então eu começo a numerar com base na dupla, ok? Obrigatoriamente, quando você começa, gente, você tem que seguir a dupla. 1, 2. Você não poderia fazer isso não, que muita gente faz, ó. 1, 2. Errado. Erradíssimo. Ok? Você segue a dupla. 1, 2, 3, 4. E se fosse no outro sentido? Se fosse no outro sentido, ó, se eu começasse em vermelho, 1, 2, ia parar no 5. Tá vendo que é maior número? Então, você não segue essa. Você vai seguir sempre menores números. Então, o composto vai ser o quê? 4, etil, porque a ramificação tem 2 carbonos. Ciclo, porque é fechado. Hex, porque tem 6 carbonos. E en, porque tem dupla. Então, 4 etil ciclohexeno, ok? Posso tirar o H, ok? Posso omitir um, tudo bem? Próximo, mesma coisa. Tem uma dupla. Só que aqui que determina onde eu começo, gente, é a insaturação, tudo bem? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fosse no sentido, tá, ia ficar maiores números. Então, nesse sentido. Então, fica 6 butil. Essa ramificação tem 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. 6 butil. 3 metil, porque tem 1. Ciclo, porque é fechado. Composto principal, ok? Oct, porque tem 8. En,